Então, pra gente resumir, tem salvação fora do adventismo? Tem, pastor. Então tá tudo bem. Depois que nós tivemos alguns programas aqui, e um desses programas foi tratado sobre o adventismo, algumas fontes documentais, enfim. Mas o senhor já, logo na primeira fala, diz que a salvação é graça por intermédio da fé. Ponto. A justificação, ela ocorre não pela guarda do sábado. Perfeito. E que o sábado, então, seria no tocante à santificação. Isso. Aquele que é salvo pela fé, salvo pela graça mediante a fé. Este, então, posteriormente, na santificação, ele guarda o sábado. Ellen White, nos Testemunhos Seletos, volume 3, acredito que é a página 23, ela menciona que o sábado é um selo de Deus. E nos comentários de alguns irmãos que não são adventistas, e aí os adventistas, por um outro lado, também comentavam, a pergunta é, se o sábado é um selo de Deus, então quem não guarda o sábado não tem o selo de Deus. Boa pergunta. Os adventistas têm, e aí não só os assembleanos, mas os batistas, os presbiterianos como irmãos. Boa pergunta. Eles não guardando o sábado, eles vão para o céu? Ou seja, é possível ser adventista e não guardar o sábado? Se o sábado não é o meio de salvação e não é obrigatório no tocante à salvação, poderia eu ser adventista e não guardar o sábado? Muito boa pergunta. Não sei pastor. se eu fui claro. Muito claro, muito claro. Ok, vamos lá. Pastor, excelente pergunta. Primeiro, essa citação, pastor, do Testemunhos, em que ela fala, né, que guardar o sábado implica em salvação eterna, olha que contexto interessante. Ali nessa citação, a primeira vez, pastor, que eu me deparei com essa citação foi há anos, quando eu tive um debate por escrito, era apenas por escrito em bloco, com o pastor Nathanael Rinaldi. Ah, ok. Da CACP. Da CACP, do ICP. Depois CACP. Verdade. E aí, pastor, eu fui ler essa citação. O que ela fala naquele contexto, pastor? Ela está falando para adventista que tinha um pleno conhecimento da doutrina e que estava vivendo de qualquer jeito, vivendo mais de forma secular do que espiritual. Quando Ellen White, pastor, fala de um irmão evangélico, olha que interessante. Grande Conflito, página 383. E vou citar outra página, 449. Ela faz uma pergunta. Em que denominações religiosas se encontra hoje a maior parte dos filhos de Deus? E ela responde, no mundo protestante. Então, para Ellen White, pastor, a maior parte dos filhos de Deus não está dentro da igreja adventista. Está no mundo protestante fora. Porque alguns podem ter a pretensão, pastor, eu já vi isso no meu meio, porque eu guardo o sábado, sou mais santo que os outros. Coitado, ele não entendeu a doutrina da própria igreja dele. E na página 449, aí respondendo diretamente a sua pergunta, pastor, Ellen White fala assim, no Grande Conflito, que os cristãos de gerações passadas, inclusive hoje, que guardam o domingo pensando ser o dia do Senhor, mas que vivem de forma sincera a sua fé, ela fala assim, Deus considera a sinceridade dessas pessoas. Agora, aí ela coloca, pastor, o sábado como selo para o futuro, é um selo escatológico. Ela fala, quando for dado um decreto dominical e todo mundo for esclarecido no tocante ao sinal do Deus Criador ou o sinal da autoridade papal, aí sim, quem se decidir pelo domingo, essa pessoa estará aceitando um selo de Roma. Então veja que interessante, pastor, ela coloca o sábado como um selo de Deus, porém algo definidor é só escatológico. Então ela até fala, muitos cristãos que guardam o domingo no meio protestante viveram mais a fé em Jesus do que muitos que guardam o sábado. Então ela não, então a citação, pastor, do Testemunhos é para adventista que tem uma luz sobre o assunto e negligencia. Então a salvação, pastor, é realmente no adventismo, pastor, é pela graça. Então esse selo futuro é mais escatológico. Cremos com a ideia do decreto dominical. Exatamente. Ele tem uma função, pastor, hoje, eu tenho o selo de Deus, até Ezequiel 20, versos 12 e 20 ali, né, que o pastor citou. Como no verso 21 fala, usa o termo homem, nós entendemos que o sábado não é só um selo
entre Israel e Deus. Porque no verso 21 de Ezequiel 20 coloca de uma forma generalizada. Mas nós cremos, pastor, que a função escatológica é para o futuro. Então, pastor, quando Jesus voltar, se um cristão guardou o domingo, mas viveu na graça de Cristo, e ele não teve conhecimento, é óbvio a graça de Cristo, assim como a graça, pastor, vai completar muita coisa que eu não sei, vai me colocar no céu, nós cremos nisso também. Agora, quando, no contexto do decreto dominical, aí sim, porque aí todo mundo tem luz. Aí quando eu rejeito o mandamento de Deus, eu não estou rejeitando simplesmente um mandamento, eu rejeito a autoridade dele. Então essa citação, pastor, do Testemunhos, página 22, tu citou, ela é correta naquele contexto, mas daí o que acontece? Temos que considerar o que ela fala dos irmãos evangélicos, que é na página 383 do Grande Conflito, página 449, e não ali, onde ela fala só para adventista. Mas a questão é, então, poderia eu ser um adventista e não guardar o sábado, se ele não é um meio de salvação? Você poderia ser um adventista, nesse caso, pastor, o que acontece? Deus nos julga de acordo com a luz que temos. Então, Lucas 12, 47 e 48, né? Diz que aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação receberá muitos açoites. E o que não conheceu, poucos açoites. Eu acredito, pastor, o seguinte: se você nega o sábado por rebeldia, assim, por exemplo, se eu nego o mandamento honra teu pai e tua mãe por rebeldia, eu estou dizendo não à graça. Então eu não vou ser salvo, não por causa do mandamento em si, mas porque com a minha postura, eu estou dizendo que a minha fé é aquela fé ruim, né? De fé sem obras é morta. Então logo, alguém que está aí dentro do adventismo, quando ele ingressa, inserido dentro do adventismo, ele, para ser batizado, se ele disser, não é por rebeldia, é porque lendo eu entendo Perfeito. Que não é um mandamento para a igreja. Vocês batizam ele? Nós não batizamos, pastor, por um motivo. Nós esperamos ele ter coerência com a fé dele, né? Porque se nós batizarmos, pastor, a pessoa, nós vamos gerar mais um desconforto, mais um malefício que um benefício. Nós preferimos dizer o seguinte, continua assistindo aos cultos. Você aceitou Jesus como Salvador? Continua assistindo os cultos. Porque se batizar a pessoa, pastor, sem aquela a doutrina, né? Por exemplo, você batiza alguém na Assembleia de Deus. Ele não aceita, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, né? Ou não aceita a Trindade. Isso é um problema. Então, né? O problema da Trindade, aí nós estamos falando de questões essenciais da fé. Mas se este salvo, que nasceu de novo, ele não concordar, por exemplo, com o batismo no Espírito Santo, a evidência do falar em línguas, ele é batizado nas águas. Por quê? Porque nós entendemos que o batismo é para salvo. Certo. Agora o senhor disse que, eu não quero ser desconfortável de jeito nenhum. Não, de é uma jeito dúvida nenhum. que os irmãos sempre perguntaram. Mas tem que esclarecer, okay. pastor, tem que esclarecer. Mas, então, se vocês não batizam, é porque vocês não têm ele como salvo. Porque como salvo, ele tem que ser batizado. Quem crer e for batizado. Se ele é salvo pela fé e pela graça, ele deveria ser batizado. Se ele diz que não vai guardar o sábado porque ele não entende assim biblicamente e vocês não batizam, esse irmão não é salvo? Não, ou como ele é salvo e não pode ser batizado? Nós cremos, pastor, o seguinte, por exemplo, em Lucas 23, né, 42 e 43, mesmo que o batismo seja muito importante, nós temos ali um exemplo, né, do ladrão na cruz, que quando ele se arrepende e aceita Jesus como Salvador, ele não é batizado. Então ele foi salvo pela graça. Se esse irmão, pastor, mesmo que nós não o batizemos, porque nós cremos, pastor, que é importante a coerência com aquilo que ele abraça, nós não cremos necessariamente que ele está perdido. Porque se ele não tem toda a luz sobre o sábado, mas ele aceita Jesus como Salvador pessoal, né? Se Cristo vem hoje e ele aceitou a graça, ele vai ser salvo. Mesmo sem guardar o sábado. Mesmo sem guardar o sábado. Porque ele vive de acordo com a luz que ele recebeu. E a graça, pastor, completa aquilo que falta em nós. Então, nossa questão é quando há rebeldia. E aí tu pergunta, mas Leandro, vocês não batizam, estão excluindo a pessoa? Não. É que, pastor, nós queremos que a pessoa, assim, tenha a convicção do que ela abraçou. Aqui nós fazemos isso. Agora, se você não quiser também, você pode frequentar ou se batiza em outra igreja. Alguns até questionam muito, pastor, então o adventista, quando rebatiza um evangélico, é que o batismo dele não foi aceito. Isso não é correto, pastor. Pastor, com o respeito enorme que eu tenho. Claro, amigo. Mas é difícil para uma pessoa, por exemplo, ele vai para o adventismo, ele não tem o sábado, ele não interpreta o sábado, assim como o Ivan não interpreta, eu também não, mas tudo bem. E ele quer ser batizado,
para dizer a este irmão que ele não pode, porque ele ainda não tem essa luz e não vai batizar, mas olha, você é salvo, mas nós não vamos batizar. Para este irmão é desconfortável ele entender tudo isso, né? O que nós preferimos fazer nesse caso, pastor? Continuar dando um estudo bíblico para ele. Não vamos abandonar a pessoa de jeito nenhum, né? Continuar estudando a Bíblia com ele, porque daí, pastor, ele não pode ser chamado adventista do sétimo dia se ele não crê no sábado. Então, eu estaria batizando uma pessoa só para aumentar o número da igreja. Para não tomar tempo aqui que a gente não... no debate, não é nem comigo. Não, amigo, imagina. Mas são questões porque fizemos muitos debates aqui, ou entrevistas falando sobre o adventismo, e precisava dessa resposta, tanto porque amigo. Adventistas pediram, traga o Leandro Quadros, traga o pastor Rodrigo Silva, enfim. Então, para a gente resumir, tem salvação fora do adventismo? Tem, pastor. Então tá tudo bem. Agora, sobre o que o pastor Ivan comentou, o senhor pode tratar? Tá bom. Foi uma pergunta minha, um esclarecimento. Não, pastor, as pessoas do seu nível de educação e do pastor Ivan pode e deve interromper a hora que quiser e fazer pergunta a hora que quiser. Por mais que não concordemos em tudo, pastor, esses esclarecimentos são fundamentais. Um dia, pastor, com a oportunidade, eu quero vir aqui, tem erros na minha igreja, óbvio, mas mostrar que muitas coisas, pastor, que os críticos falam lá fora, não condiz com a realidade. Meu nome é Osiel Gomes. Nós abordamos as 6 correntes escatológicas e qual era a base da igreja primitiva em relação à vinda de Cristo Jesus. Meu nome é Elias Soares e irei abordar estado intermediário e o arrebatamento da igreja. O pastor Juliano Fraga, você vai descobrir o arrebatamento, o milênio, o destino das almas dos ímpios, o destino das almas dos justos, o tribunal de Cristo, os galardões, as bodas do Cordeiro, tudo que vai ocorrer dentro do período tribulacional, os personagens do livro do Apocalipse. Eu sou o pastor Ivan Santos. Você aprenderá sobre a origem histórica do dispensacionalismo. Meu nome é Gabriel Porto e eu irei abordar Gog e Magog, a Batalha do Armagedon, a volta de Cristo, milênio, eventos de transição para o estado eterno, a eternidade. Alô, queridos irmãos, um prazer muito grande vos cumprimentar, dizer-lhes que nesta área pedagógica e escatológica, espero em Deus que vocês possam adquirir mais e mais a sabedoria necessária para processar o vosso conhecimento. Deus a todos abençoe e saibam que estes módulos é um tratado escatológico meritório para a glória de Deus e para a sua felicidade pessoal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Preste bastante atenção agora. Este material foi criado exclusivamente pela Academia de Pregadores. Você não encontra em nenhum outro lugar. É a nossa especialização em escatologia bíblica. Um conteúdo único, pensado para quem quer se aprofundar de verdade. Se você quiser ter acesso a todo este conteúdo incrível, com mais de 150 videoaulas e ainda receber este box de livros exclusivo, cheio de símbolos e referências bíblicas, como você está vendo aí na tela, esta é a sua oportunidade. Ao fazer a sua matrícula, você ganha ainda de bônus 1 ano de acesso a mais de 80 cursos teológicos. Então não fique de fora. Aponte agora mesmo a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou entre no link que está disponível. Garanta já o seu acesso à maior especialização em escatologia bíblica do Brasil. Só aqui na Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina.